Princípios de Bioestatística, aula 1, Conceitos básicos, análise descritiva, parte 5. Vamos começar a falar da síntese numérica da distribuição da variável quantitativa. Nessa aula, nós vamos falar das estatísticas descritivas para a característica de tendência central, ou o valor típico. Vamos estudar as medidas de tendência central, moda, mediana e média. A tendência central ela é definida como o valor típico da variável quantitativa. Três definições ou visões diferentes do que é o valor típico são dadas pelas diferentes medidas de tendência central. A moda enxerga o valor típico como o valor mais frequente do conjunto de dados. Então, para a moda, o valor típico é aquele correspondente ao pico da distribuição de frequências. A mediana é o valor do meio do conjunto de dados ordenados. Então, no caso da mediana, o valor típico é definido como sendo aquele valor tal que metade dos valores estão abaixo dele e a outra metade dos valores estão acima dele. Então, a mediana deixa 50% dos valores abaixo dela e 50% dos valores acima dela. A média que nós vamos definir aqui é a média aritmética simples. A média aritmética simples é o valor de equilíbrio da soma das distâncias abaixo e acima dele. Ou seja, nesse conjunto de dados aqui, com esses 6 pontos, a média estaria nesse ponto aqui, azul. Por quê? É nesse ponto em que eu tenho as distâncias, a soma das distâncias de cada ponto, a média, de cada ponto que está abaixo da média, é igual à soma das distâncias de cada ponto que está acima da média. Nós vamos definir isso com mais cuidado mais tarde. E, portanto, a média vai ser definida como a soma dos valores do conjunto de dados dividido pelo número de valores. Vamos falar então agora com mais detalhes da moda. A moda é definida como o valor mais frequente do conjunto de dados, ou os valores mais frequentes do conjunto de dados. Por quê? O nosso conjunto de dados pode ser unimodal, ou seja, ele ter apenas um valor de destaque mais frequente, em apenas um ponto. Por exemplo, nesse conjunto de dados, a gente observa um pico de valores mais frequentes em torno do 2 e do 3. Então, a moda seria esse pico, o valor correspondente a esse pico. Também nesse conjunto de dados aqui, a gente tem um único pico de um valor que está entre 7 e 8. Assim como nesse outro conjunto de dados, a gente tem apenas um pico no final da escala da distribuição, correspondendo aqui a entre 13 e 14. Então, esses três conjuntos de dados têm apenas um pico, um valor frequente, que é a única moda. Então, eles são unimodais. Nosso conjunto de dados ele pode ser bimodal, ele pode ter duas modas distintas, separadas, como é o caso desse conjunto de dados. Nós temos um pico aqui, em torno do 1, e um outro pico separado em torno do 4. Vejam que os dois picos estão separados por um vale. Da mesma forma, então, nesse caso, nós temos então duas modas. Da mesma forma, a gente tem esse outro conjunto de dados que eu tenho um pico aqui no início da escala, um vale e outro pico no final da escala. Então, nós temos duas modas, no 4 e no 10. Ele é bimodal. O conjunto de dados pode ser 3 modas, 4 modas, um número maior de modas.
Ou o conjunto de dados pode ser amodal, ou seja, ele não ter nenhum valor que seja mais frequente que os demais, como nesse caso desse conjunto de dados, onde todos os valores são igualmente frequentes. Então, eu tenho um conjunto de dados amodal. A mediana é definida como o valor do meio em n valores ordenados. N é o número de valores que eu observei e nos quais eu vou calcular a mediana. O cálculo da mediana, ele vai ser definido de acordo com esse número de valores. Se o n, o número de observações, é ímpar, ou se o n, o número de observações, é par. Se o número de observações é ímpar, existe apenas um valor do meio, e ele vai ser a mediana. Exemplo, que nós temos um conjunto de dados do peso perdido em quilogramas de 7 participantes de um estudo. Então, estão aqui os dados do peso perdido: 2 quilogramas, 3,3 quilogramas, etc. Esses dados não estão ordenados, então a primeira coisa que eu vou fazer para calcular a mediana é colocar os dados em ordem crescente, e aí a gente vai conseguir enxergar o valor do meio, que é o 3,3. Ele tem 3 observações abaixo dele, 3 observações acima dele. Então, a mediana é o 3,3 quilogramas. Se o conjunto de dados é par, existem 2 valores do meio. Então, a mediana vai estar entre esses 2 valores, exatamente no meio do caminho entre eles. Exemplo, um outro grupo de participantes, agora com 6 participantes, e o peso perdido em quilogramas. Novamente, aqui não estão em ordem crescente, nós vamos colocar os valores em ordem crescente e identificar 2 valores do meio, o 3 e o 4. Nesse caso, a mediana vai ser definida como o valor que está entre os dois aqui, exatamente no meio do caminho entre 3 e 4, que é dado por 3 mais 4 dividido por 2. Ou seja, a mediana é 3,5 quilogramas. A média. Como dissemos, a média que nós vamos definir aqui é a média aritmética simples. Existem outros tipos de média que vão ser definidas posteriormente. Então, nesse momento, quando falarmos de média, nós estaremos falando especificamente da média aritmética simples. Antes de mostrar como a média é calculada, nós vamos introduzir alguma notação básica que vai ser importante nas aulas posteriores. Usando como exemplo, nós vamos usar o exemplo do peso perdido em quilogramas de 6 participantes do estudo da dieta e os valores são dados aqui. N vai ser a nossa notação para o número de observações do conjunto de dados, como nós já vimos. Então, nesse conjunto de dados, o N vale 6. X vai ser o nome da variável. Então, no nosso exemplo, X é o peso perdido em quilogramas. Para diferenciar o valor de x de cada um dos elementos do meu conjunto de dados, eu vou usar a notação x índice i. Vai ser o valor da iésima observação do conjunto de dados, onde o i denota cada indivíduo do conjunto de dados. Então, o i vale 1, 2, 3, etc., até n. No nosso exemplo, então, nós temos x1, 3,0, x2, 4,5, x3, 5,5, x4, 2,5, x5, 6 e x6, 1,3. Nós vamos denotar por somatório de xi, e esse símbolo aqui é uma letra grega sigma em maiúsculo, que denota o somatório. Então, o somatório de todos os xis
significa que eu vou somar todos os valores da variável x, de 1 até n. Então, o somatório de xi é o resultado dessa conta, x1 mais x2 mais x3, etc, etc, até chegar a mais xn. Então, no nosso exemplo, quanto que vai dar o somatório de xi? Eu vou somar todas as minhas 6 observações do peso perdido, vai dar 22,8 quilogramas. A média vai ser denotada por esse símbolo, que é o nome da variável com uma barra em cima. Nós vamos ler x barra. Então, a média vai ser igual ao somatório de xi dividido por n. Ou seja, a média vai ser dada pela soma de todos os valores da variável dividido pelo número de valores que eu somei. Então, no nosso exemplo, x barra, que é a média do peso perdido, vai ser o peso total que foi perdido por todos os participantes, 22,8, dividido pelo número de participantes, que é 6. Então, a média vai dar 3,8 quilogramas. Nós dissemos na introdução que a média é o ponto de equilíbrio da soma das distâncias abaixo e acima do seu valor. Ou seja, a soma das distâncias à média de cada xi abaixo da média é igual à soma das distâncias à média de cada xi acima dela. Então, para mostrar isso, vamos colocar aqui os nossos dados do exemplo anterior, ordenados para facilitar a visualização. E aqui está o gráfico dos valores. Então, 1,3, 2,5, 3, 4,5, 5,5 e 6. Nós já calculamos a média, ela deu 3,8, nesse ponto marcado aqui em azul. Aqui nós estamos marcando as distâncias de cada xi à média. Então, eu tenho aqui o elemento 3, o x igual a 3 tem uma distância de 0,8 da média, o x igual a 2,5 tem uma distância de 1,3 da média, e o x igual a 1,3 tem uma distância de 2,5 em relação à média. E a soma dessas distâncias aqui, dos valores que estão abaixo da média, dá 4,6. Quando a gente olhar os valores que estão acima da média, eu tenho o 4,5 a uma distância de 0,7 da média, o 5,5 a uma distância de 1,7 da média e o 6 a uma distância de 2,2 da média. A soma dessas distâncias acima da média dá 4,6 também. Então, a soma das distâncias à média de cada xi abaixo da média é igual à soma das distâncias à média de cada xi acima da média, o que define a média como o ponto de equilíbrio dessas somas de distâncias abaixo e acima dela. Devido a essa definição, nós sempre teremos que a soma das distâncias de cada xi em relação à média, dado por essa diferença aqui, xi menos x barra, a soma de todos esses xis menos x barra vai ser zero. Por quê? Os valores que estão abaixo da média vão dar valores negativos para essa diferença aqui. Os valores que estão acima da média vão dar valores positivos para essa diferença. E a soma desses negativos mais a soma desses positivos vai dar zero. Nós vamos ilustrar novamente aqui a moda, a mediana e a média, usando um outro exemplo, que é o exemplo do número de filhos por família em duas localidades de uma região, localidades A e B.
Esses dados foram apresentados numa aula anterior e eles já estão tabulados numa tabela de distribuição de frequências, onde nós observamos aqui para a localidade A, os valores observados para a nossa variável quantitativa discreta, número de filhos, foram 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E a frequência absoluta, ou seja, o número de famílias que foram observadas, cada um desses números de filhos, está nessa coluna de frequência absoluta aqui, número de famílias. Então, uma família com 0 filhos, 4 famílias com 1 filho, 10 famílias com 2 filhos, 6 famílias com 3 filhos, 2 famílias com 4 filhos, 2 famílias com 5 filhos, totalizando então 25 famílias na localidade A. Aqui, pela tabela de distribuição de frequências, a gente pode ver claramente que o valor mais frequente é o único, que é a nossa moda 2 filhos. A mesma coisa nós podemos fazer para as 36 famílias que foram observadas na localidade B, 10 famílias com 0 filhos, 16 famílias com 1 filho, 7 famílias com 2 filhos, 3 famílias com 3 filhos, o que nos leva a uma moda de 1 filho. Agora o cálculo da mediana. O cálculo da mediana é fundamental que os dados estejam ordenados. No caso dos dados apresentados numa tabela de distribuição de frequências, como é esse exemplo, os dados já estão ordenados, mas eles estão sintetizados aqui na frequência absoluta. Para calcular a mediana, nós vamos criar uma coluna aqui, que é a frequência absoluta acumulada. Essa coluna vai ser o acúmulo sucessivo das frequências absolutas, ou seja, quantas observações eu tenho até aquela linha. Então, ela vai começar sempre com a mesma frequência absoluta, então a frequência absoluta acumulada, a primeira vai ser 1, porque eu tenho uma família com até 0 filhos. A frequência acumulada absoluta da segunda linha vai ser a soma da frequência da primeira com a segunda linha, ou seja, eu tenho 5 famílias com até 1 filho. A frequência acumulada até 2, que é a terceira linha, vai ser a frequência acumulada da primeira, da segunda e da terceira linha. Então, eu tenho 15 famílias com até 2 filhos. E assim a gente vai somando, eu tenho 21 famílias com até 3 filhos, 23 famílias com até 4 filhos e, finalmente, todas as famílias, 25 famílias, têm até 5 filhos, porque é o valor máximo observado. Com essa frequência absoluta acumulada, fica fácil encontrar a mediana. Nesse caso, o nosso n é igual a 25, um número ímpar. Então, eu vou ter um único valor do meio, que vai ser precedido por 12 valores e sucedido por 12 valores. Esse único valor do meio, então, vai ser o 13º valor ordenado. Então, eu tenho que encontrar na frequência absoluta acumulada onde, né, em que linha eu acumulo 13 valores, em que linha está o 13º valor. E a gente pode ver aqui que o 13º valor vai aparecer na terceira linha, correspondente ao valor 2 filhos. Então, a mediana é igual a 2 filhos. Mesma coisa nós podemos fazer para a localidade B. Então, nós já tínhamos a frequência absoluta, que é o número de famílias com cada um desses 4 números de filhos, e nós vamos calcular a frequência absoluta acumulada de cada linha. Então, 10, 10 mais 16, 26, 26 mais 7, 33, 33 mais 3, 36. O n vale 36, é um número par, então eu vou ter 2 valores do meio. Eu tenho 18 mais 18. Então, os 2 valores do meio vão ser o 18º
e o 19º valores. Eu tenho que localizar, então, onde acumulou 18 valores e onde acumulou 19 valores. Ambos acumularam aqui nessa segunda linha, 18 e 19. Logo, os dois valem um filho. Então, a mediana vai ser um filho. A média entre 1 e 1 é 1. E, finalmente, a média do número de filhos por família. Nós definimos a média como a soma de todos os valores observados da variável dividido pelo número de valores observados. Como aqui nós temos os valores já sintetizados numa tabela de distribuição de frequências, a gente pode calcular a média, primeiro calculando a contribuição parcial de cada valor do número de filhos para a soma total, e depois dividindo essa soma total pelo número de observações, que é 25. Então, aqui eu tenho quantas vezes que o zero aparece? Ele aparece uma vez. Então, a contribuição do zero vezes 1 para a soma é zero. Quantas vezes que o número 1 de filhos, um filho aparece? 4 vezes. Então, eu tenho 1 vezes 4, a contribuição do 1 para a soma é 4. Assim como o 2 aparece 10 vezes, então 2 vezes 10, eu tenho 20 na soma parcial. 3 vezes 6, 18 na soma parcial. O 4 aparece 2 vezes, então ele vai contribuir com o valor 8 na soma parcial. E o 5 também aparece 2 vezes, então ele vai contribuir com 5 vezes 2, com 10 na soma parcial. Então, a soma total dos 25 valores da amostra vai ser 60. Então, a média vai ser 60 dividido por 25, 2,4 filhos. Mesma coisa nós podemos fazer para a localidade B. Nós temos que somar 36 valores com o número de filhos, sendo que o zero vai somar 10 vezes, então vai contribuir para a parcial da soma como zero. O 1 vai ser somado 16 vezes, então ele vai contribuir com 16 na soma parcial. O 2 vai aparecer 7 vezes, então ele vai contribuir como 14 no somatório. E o 3 vai aparecer 3 vezes, então ele vai contribuir com 9 no somatório. Então, o somatório de todos os valores da variável vai dar 39 filhos, dividido por 36 famílias, eu tenho 39 dividido por 36, 1,1 filhos em média, na localidade B. Então, aqui a gente tem mostrando o diagrama, o gráfico da distribuição de frequências relativas da localidade A e da localidade B, mostrando as 3 medidas de tendência central que nós calculamos. Então, a localidade A, que tem 25 famílias, ela tem uma moda de 2 filhos, uma mediana de 2 filhos e uma média de 2,4 filhos. A localidade B, que tem 36 famílias, tem uma moda de 1 filho, uma mediana também de 1 filho e uma média de 1,1 filhos. Agora vamos discutir um pouco a comparação da moda com a média e a mediana. A moda não é uma medida muito utilizada em relatórios técnicos ou em artigos, então ela não é muito frequente de ser relatada, porque ela não faz muito sentido em variáveis contínuas. Então, geralmente, são reportadas a média ou a mediana, ou as duas juntas. Mas a moda, ela deve ser utilizada se a variável tem mais de uma moda, ou seja, se o meu conjunto de dados é bimodal, trimodal, etc. Por quê? Porque no caso de um conjunto de dados com mais de uma moda, a média e a mediana não vão representar bem esses vários valores típicos que eu tenho.
Como exemplo, considere uma pesquisa feita com 26 pessoas, na qual foi feita a seguinte pergunta: incluindo crianças e adultos, que tamanho de família você considera ideal? Então, foram 26 respostas do tamanho ideal da família, que já estão mostradas aqui no diagrama de pontos. Então, nós temos aqui, ó, uma pessoa respondeu que o tamanho ideal de família é uma pessoa, morar sozinho. Duas pessoas responderam que o tamanho ideal de uma família são duas pessoas. 6 pessoas responderam que o tamanho ideal da família são 3 pessoas. Duas pessoas responderam que o tamanho ideal de família é 4, e assim vai até uma pessoa que respondeu que o tamanho ideal de família são 10 pessoas. Então, a gente está vendo aqui que é a distribuição da variável tamanho ideal da família é uma distribuição bastante heterogênea com duas modas, né, com dois picos. Um grupo de famílias que prefere, um grupo de pessoas que preferem famílias menores, em torno de 3 pessoas, e um outro grupo de famílias de pessoas que preferem famílias maiores, em torno de 8 pessoas. E esses dois grupos estão representados aqui pelas duas modas, em 3 e em 8. A média e a mediana desses valores vão ser iguais a 6, e vocês conseguem reproduzir esses valores com os dados que estão mostrando aqui, vocês conseguem recalcular esses valores. Então, a média está dizendo que o valor típico é 6, a mediana está dizendo que o valor típico é 6, que o tamanho ideal de família para esse grupo de pessoas é 6. Mas o 6 não está representando esse conjunto de dados. O 6, ele está aqui, não vale, não está representando nem esse pico de pessoas que preferem famílias menores, de 3 pessoas, e nem esse pico das pessoas que preferem famílias maiores, em torno de 8 pessoas. Então, a média e a mediana, nesse caso, não são representativas da distribuição de frequências, porque elas resumem um valor típico em apenas um valor, e nesse caso eu não tenho só um valor típico, eu tenho dois valores típicos, porque a distribuição é bimodal. Então, eu devo usar as modas. Bom, então, exceto esse caso de distribuições que tenham mais de uma moda, em geral, a discussão fica entre usar a média ou usar a mediana. A recomendação é que você apresente as duas no seu estudo, ou seja, que a sua tabela de estatística descritiva tenham as duas medidas de tendência central, a média e a mediana. Mas qual que é a diferença entre as duas, né? Quais são as características das duas? Bom, a média aritmética simples é muito influenciada pela presença de valores extremos, que são valores muito baixos ou muito altos em relação aos demais valores do conjunto de dados. A mediana é mais robusta à presença de valores discrepantes, ou seja, ela não é tão influenciada quanto a média. Para visualizar esse efeito, vamos retornar ao exemplo do peso perdido por 5 participantes de uma pesquisa das dietas. Então, inicialmente, eu tenho esse conjunto de dados, que eu chamei de dados 1, em que os pesos perdidos observados foram 2 quilogramas, 2,5, 3, 3,5, 4 quilogramas. Então, a gente vê facilmente que a mediana é 3, e pela simetria aqui dos valores, ou pelo cálculo, se vocês quiserem reproduzir, a média também é 3. Então, tanto a média quanto a mediana estão representando aqui em torno de 3 quilogramas perdidos. Agora, digamos que os nossos dados tenham uma pequena modificação em um único valor, que é o valor mais alto, que deixou de ser 4 quilos e passou a ser 5 quilogramas. A média vai continuar sendo a mediana vai continuar sendo o valor do meio 3, mas a média vai subir um pouquinho para 3,2. Por quê? Porque esse valor aqui, ele vai aumentar o somatório no numerador,
da média, mas eu vou continuar dividindo por 5 valores. No terceiro conjunto de dados, eu tenho os mesmos 4 valores iniciais, mas o último valor ficou um pouco mais extremo. Ele foi para 9. A mediana continua sendo 3, mas a média subiu bastante, para 4. Por quê? Novamente, o 9 vai contribuir bastante para o somatório no numerador, mas eu vou continuar dividindo pelos mesmos 5, então a média vai para cima. Finalmente, um ponto mais extremo ainda, 15 quilogramas perdidos, de um único participante. A mediana continua no 3, no valor do meio, mas a média subiu bastante para 5,2, porque esse valor 15 puxou o somatório para cima e eu continuei dividindo pelos mesmos 5. Então, a gente pode ver que um único valor extremo pode alterar bastante o valor da média. E quanto mais extremo for esse valor, maior vai ser a o efeito na média. Então, aqui a gente tinha uma média refletindo um valor típico com uma mediana de 3 quilos perdidos. Aqui a média subiu para 3,2, não foi tão afetada, está bem próxima. No terceiro conjunto de dados, a média já ultrapassa todos os 4 valores. E no quarto conjunto de dados, ela fica aqui em 9 quilogramas, que não está representando nem esses indivíduos aqui, nem esses indivíduos aqui, esse indivíduo que perdeu 15, ou seja, ela está perdida no meio de um conjunto de dados muito assimétrico. Não está representando o valor típico. Então, quanto menor o conjunto de dados, né, quanto menor o N, maior vai ser a influência dos valores extremos na média. E também, quanto mais assimétrica for a distribuição, ou seja, aqui eu tenho uma distribuição simétrica e ela vai ficando com uma assimetria mais acentuada, ou seja, a cauda da distribuição, no caso aqui, a cauda puxando para a direita, ela está ficando cada vez mais longa à medida que eu passo desse conjunto de dados para esse conjunto de dados. Então, quanto maior a assimetria da distribuição, maior vai ser a influência dos valores extremos na média. Falando em forma da distribuição de frequências de distribuição de frequências unimodais, como que será que ficam as posições relativas das medidas de central se eu tenho distribuição simétrica, assimétrica com concentração esquerda ou assimétrica com concentração à direita? No caso da distribuição ser simétrica, que é essa aqui, o ponto de simetria é aqui, a moda, a média e a mediana vão ser iguais. Por quê? A moda é o valor correspondente ao pico, que vai ser nesse ponto, o pico. A mediana vai ser o valor do meio, aquele que deixa metade da frequência para baixo, metade da frequência para cima, que pela simetria, nesse ponto, vai ser exatamente aqui, 50% da frequência para baixo, 50% da frequência para cima. E a média é aquele ponto de equilíbrio das somas das instâncias abaixo dela e acima dela. Então, o ponto de equilíbrio também vai ser aqui o ponto de simetria. No caso da distribuição assimétrica com concentração à esquerda, que é essa aqui, né, eu tenho uma grande concentração de valores nos valores menores e uma cauda puxando para os valores maiores. A moda vai ser menor que a mediana, que vai ser menor que a média. A moda é o ponto azul, porque é correspondente aqui ao pico. Será que a mediana poderia ser aqui junto com a moda? Bom, a mediana tem que deixar 50% para baixo e 50% para cima dela. Esse ponto azul aqui deixa bem menos de 50% para baixo e bem mais de 50% para cima.
Então ele não pode ser a mediana tem que ser um pouco mais para frente, nesse ponto verde aqui. E a gente já viu, né, no slide anterior, que a média vai ser influenciada por esses valores extremos, por essa cauda, ela vai ser puxada um pouquinho acima da mediana. E aqui eu exagerei, tá? Só para ficar fácil de visualizar. Então, moda menor que mediana, menor que média na distribuição assimétrica com concentração à esquerda. O oposto vai acontecer na distribuição assimétrica com concentração à direita. Né? A concentração vai ser nos valores maiores e a cauda vai ser para os valores menores. Então, eu vou ter média menor que mediana, menor que moda. A moda continua sendo o pico. A mediana não pode ser aqui no mesmo lugar da moda, porque a moda está deixando bem menos de 50% acima dela, então a mediana vai ser um pouquinho mais para baixo. E a média, como a gente viu, vai ser puxada para baixo por esses valores extremos mais baixos. Então, a média vai ser menor que a mediana, que vai ser menor que a moda na distribuição assimétrica com concentração à direita. Exemplo. Como exemplo, nós vamos ver o número de erros de tradução de um texto traduzido por alunos de 3 turmas. As 3 turmas têm 29 alunos cada, turma A, turma B e turma C, 29 alunos diferentes em cada turma. O mesmo texto foi passado para ser traduzido pelos alunos de cada turma e o professor corrigiu o número de erros de tradução que cada um cometeu. Então, nós vemos aqui na turma A, 2 alunos que cometeram 0 erros de tradução, 3 alunos que cometeram 1 erro de tradução, né? 5 alunos que cometeram 2 erros, também 5 alunos que cometeram 3 erros, e assim vai até um aluno que cometeu 14 erros. A turma B, eu tenho os alunos cometendo aqui de 1 até 13 erros, com uma concentração maior aqui em torno de 6, 7, 8 erros. E a turma C, os alunos cometeram de 4 a 14 erros, com uma concentração maior aqui nos valores mais elevados, 12, 13, 14 erros. Bom, na turma A moda está aqui entre 2 e 3 erros, de 2 a 3 erros. Então, eu marquei aqui a setinha entre os dois. A mediana, né, contando 14 valores para baixo, 14 valores para cima, vai ser o 15º valor, que vai ser no 3. E a média dá para reproduzir aqui, somando todos esses valores e dividindo por 29, a média vai ser 4, 4,3. Na turma B, vocês podem notar que a turma B é perfeitamente simétrica em torno do 7. Então, eu nem preciso fazer conta para dizer que moda é igual a 7, mediana é igual a 7, média é igual a 7. Estão todas no mesmo ponto. E a turma C, eu tenho aqui a moda 13 ou 14, de 13 a 14, marquei aqui no meio das duas. A mediana, né, contando o 15º valor, vai dar no 11 erros. E a média, somando todos os valores dividido por 29, vai dar 10,7. Então, nós temos aqui, ó, na turma A, é uma distribuição assimétrica com concentração à esquerda. A moda é menor que a mediana, que é menor que a média. A turma B é uma distribuição simétrica, perfeitamente simétrica. A moda é igual à média, que é igual à mediana. E a turma C, que é uma distribuição assimétrica com concentração à direita, eu tenho média menor que mediana, menor que a moda. É isso.